Boa noite, né, gente? Vamos lá seguirmos aqui com o estudo. O tema de hoje, com amor anulamos os pecados, nada mais é do que uma frase de Pedro, na primeira carta que ele escreve, né? A primeira epístola. E ele fala, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. E aí, né, isso na verdade foi de Pedro, e a gente tem que ver que Pedro, quem foi Pedro, né? Quem foi que falou essa frase tão impactante para a gente entender a força do amor. A gente sabe que Pedro foi um dos apóstolos. Pedro, ele chamava Simão, né? Ele era da Galileia, ele era um simples pescador, vindo de uma família de pescadores. O seu irmão André também era pescador. Acredita-se que vinha, né, de uma família tradicionalmente de pescadores. Veio de uma cidadezinha muito pequena, com poucas pessoas. E quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, do aramaico Kefa, que significa rocha ou pedra, que em sua forma grega é Petros, ou seja, Pedro. E ele foi um dos apóstolos mais influentes no início do cristianismo, né? Então, quando Jesus, ele inaugura, né, quando ele vem com essa proposta, que a gente fala da segunda revelação, essa proposta de amor a Deus e ao próximo como a si mesmo, quando ele chega, ele convida algumas pessoas para serem seus apóstolos, seus discípulos. E Jesus, ele não faz convites aos doutores da lei, as mais influentes da época. Ele faz convite a pessoas simples e ignorantes, como Pedro, né? E se a gente for ver ao longo da evolução de Pedro, a envergadura que Pedro chega, de um simples ignorante, de um simples pescador, ele passa a ser um dos mais influentes no início do cristianismo, né? Então, assim, a proposta de crescimento, a proposta de crescimento moral, em que Pedro, após aceitar o convite de Jesus. Então, quando nós somos convidados, como Pedro foi, como os demais apóstolos foram, nós, simples ignorantes, nós aceitamos o convite para seguir Jesus. E quando a gente faz essa troca, né, Jesus nos convida, a gente aceita no voto de confiança. E vocês já imaginaram o voto de confiança que esses discípulos tiveram com Jesus à época, né? Um mundo que era politeísta, essa pluralidade de deuses que tinha, aparece um Jesus que traz, de uma forma extremamente simples como eles, vem trazendo uma outra verdade, e eles, na confiança, optam, escolhem seguir Jesus. Nós, da mesma forma, né? Simples ignorantes, espíritos simples e ignorantes, que fomos convidados à perfeição, que fomos convidados a seguir o exemplo de Jesus Cristo. Nós aceitamos e nós estamos aqui nessa trajetória de simples ignorantes a alcançar, né, essa vergadura de um anjo, essa vergadura de um espírito superior. Vai levar tempo, vai levar inúmeras reencarnações, mas é possível, né? É possível que nós, a depender do nosso empenho, né, do nosso processo de transformação íntima, que a gente consiga de fato chegar a essa vergadura que os apóstolos de Cristo chegaram. E Pedro, então, ele era, né, como eu te falei, uma pessoa simples, ignorante, mais rude, né? Ele não tem tantas epístolas como alguns demais, mas ele tem 2 epístolas, que são 2 cartas,
E a primeira epístola de Pedro é escrita entre 64 e 67 depois de Cristo, não tem nada muito exato, né? E ela é composta por 5 capítulos. A gente vai ver que essa frase, ela está composta aí no 4º capítulo. E a gente tem que entender o contexto dessa frase. Por que Pedro fala dessa frase? Por que Pedro faz a primeira epístola, né, nesse período aí de 64 a 67? Houve um grande incêndio em Roma. E quando houve um incêndio em Roma, 64, Nero, né? Tudo indica que foi Nero mesmo que mandou incendiar a própria Roma. O que eles fizeram? Como o cristianismo estava iniciando, né, aquele furor ali em Roma, eles colocaram a culpa nos primeiros cristãos. Então, os primeiros cristãos, eles foram, né, foi dado a eles, né, a responsabilidade do incêndio de Roma, e a partir desse estupim começa então uma grande perseguição, né? E a gente sabe na história como que os primeiros cristãos foram perseguidos. Quem já leu Paulo e Estevão, né, sabe claramente a tragédia, né, como que foi difícil para os primeiros cristãos assumirem esse lugar de cristãos, assumirem a sua fé nessa segunda revelação, nesse Jesus Cristo. E aí Pedro, então, escreve a primeira epístola no sentido de acalmar esses cristãos, para que eles pudessem perseverar na fé, para que eles não desistissem de seguir Jesus Cristo, que eles não desistissem de seguir na ampliação e implantação do cristianismo, né? Então, essa carta, ela tem esse contexto e ela tem a finalidade de sustentar a fé dos primeiros cristãos. E aí ela fala, é óbvio, né, gente, eu não vou conseguir, também fica chato ler a epístola toda, ela não é muito grande, mas ela tem 5 capítulos. Eu peguei uns recortes dela, né, da carta, para que a gente pudesse estudar um pouco a epístola de Pedro aqui. No capítulo 2, então eu pulo o capítulo 1, né, quem depois quiser, tiver curiosidade, leia na íntegra a epístola. Mas no capítulo 2, Pedro fala: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Olha o que Pedro fala aí. Eu até dei uma circulada aí, uma grifada. Ele primeiro fala: deixar de lado o fingimento, o engano, a inveja, deixar de murmurar. E ele fala: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, reencarnados, novamente nascidos, que reencarnaram. O leite racional, desejai afetuosamente o leite racional, o sustento de uma fé raciocinada, né? A gente busca, não é isso, na doutrina espírita, uma fé que a gente consiga raciocinar. Então, o leite racional que vai sustentar essa fé dos primeiros cristãos, não falsificado, para que por ele vades crescendo, né? Então ele já traz aí para os primeiros cristãos essa fé, eles recém-nascidos nessa nova fé, ou recém-encarnados, né? E que desejam afetuosamente esse leite racional. E através desse leite racional, dessa fé raciocinada, dessa fé seguindo Jesus, eles pudessem ir crescendo. Então entende que Pedro já traz essa coisa do simples, ignorante, do pequenininho que vai crescer a partir dessa fé que começa a se implantar no cristianismo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para Ele,
pedra viva, Jesus como pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Jesus Cristo foi tão reprovado pelos homens que ele foi crucificado. Essa carta data de 64, Jesus já havia sido crucificado. São os primeiros cristãos. Então fala: e chegando-vos para ele pedra viva, Jesus como pedra viva, que foi reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Deus elege Jesus como pedra viva, eleita, ele foi eleito, e precioso. Vós também, primeiros cristãos, pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ele menciona então Pedro, que é a pedra, não é assim? Ele não era pedra também, Pedro? Ele vai e chama Jesus da pedra viva e fala que os primeiros cristãos, também pedras vivas, são fundamentais para edificar, né, o cristianismo e oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. No capítulo 4, que é o tema do nosso estudo, ele fala: mas sobretudo tende ardente amor uns para os com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, que é o tema do nosso estudo. E aí, como é que a gente vai amar cobrindo a multidão de pecados? Aí ele dá as dicas: sendo hospitaleiros uns para os com os outros, sendo acolhedor, sendo afetuoso, hospitalidade. Não é assim? Quando a gente vai num hotel, numa pousada, o que você está buscando? Uma hospitalidade, não é? E a nota que você vai dar para o hotel é o quanto de afeto que você recebe naquele lugar. Seja por uma cama cheirosa, por um café bem feito, por uma gentileza das pessoas que trabalham naquele local. Você fala: nossa, eu fui tão bem acolhido naquele local, né? Primeira coisa que Pedro fala: seja hospitaleiro, sem murmurações. Cada um administre ao outro o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Que a gente consiga dar ao outro aquilo que a gente tem de melhor, o nosso dom multiforme. Cada um tem o seu, cada um tem sua maneira, cada um é bom em alguma coisa, e que a gente dispense isso ao outro, que a gente dê ao outro aquilo que nos foi dado enquanto dom. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Olha a dificuldade que começa a apertar os cristãos. Se você vai falar, fale como Deus falaria, como Jesus falaria. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. Seja hospitaleiro, seja afável, seja afetuoso, acolha, dê aquilo que você tenha de melhor. Se for falar, fale como Deus, como propósito de Deus. Se for administrar, administre como Deus administraria. E tudo em nome de Jesus Cristo, para a glória. E ele fala: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Todos nós que já lemos, que já assistimos filmes, nós sabemos a barbárie que foi os primeiros cristãos. Eles foram comidos por leões.
Eles foram colocados vivos em fogueiras. Eles foram perseguidos de uma forma brutal. E Pedro os consola falando: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Eles foram mártires de fato, né? Eles sofreram em nome de Jesus, em nome de consolidar o cristianismo. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. E aí Pedro tenta enaltecer o sofrimento deles, o sacrifício deles. Vale a pena. Mantenham a fé. Vai vir uma ardente prova, vocês vão sofrer muito, mas pensem, né, além, né? Ele fala de pensar além, na revelação da glória, e aí pensa além desse sofrimento que eles vão passar. Que nenhum de vós, e aí ele fala de coisas que são básicas para um cristão, básicas. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, que é o que baliza o nosso comportamento enquanto cristãos até hoje. Se eu sou cristão e devo amar o meu próximo como a mim mesmo, como é que eu vou roubar dele? Como é que eu vou matá-lo? Como é que eu vou agredi-lo? Né? São balizamentos desde sempre, e que Pedro coloca claramente, que nenhum de vós padeça, porque o exemplo de vocês é quem? Jesus Cristo. E qual a lei de Jesus Cristo diferente da lei mosaica? Amai ao próximo como a si mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Quantas e quantas vezes esses primeiros cristãos tiveram que negar? Pedro negou, né? Eles eram perseguidos de tal sorte, de tal forma, que muitos tiveram que negar Jesus para poder continuar sobrevivendo, né? Então eles colocam: mas se padece como cristão, não se envergonhe, assuma a sua fé. E nós espíritas, eu venho de uma família muito católica. Meu pai era extremamente católico, ele era ministro da igreja. Foi muito difícil para mim, à época, admitir que eu tinha me encantado pela doutrina espírita, né? E a gente fica meio que, né, receoso de como que as pessoas vão receber isso. Agora, vocês conseguem imaginar como que é isso nos anos 60, depois de Cristo? Cristo tinha acabado de ser crucificado. Como que esses primeiros cristãos, como que eles, né, tinham que se posicionar frente a essa fé perseguida, essa fé que estava, né, na construção aí nos primórdios do cristianismo. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Né? Então ele começa a falar desse julgamento, que é o julgamento nosso, enquanto servos, enquanto seguidores, né? Mas aí ele começa a discutir, e aqueles que são desobedientes? Quem tiver interesse, a carta é uma carta tranquila de ler, né? Normalmente são passagens complicadas, mas essa epístola de Pedro, ela tem um linguajar fácil da gente entender, tá? Então eu peguei só alguns recortes dela. Como eu falei, ela tem 5 capítulos,
eu peguei principalmente o capítulo 2 e o 4, para a gente poder trazer, contextualizar a palestra de hoje, que é o amor cobre, né, a imensidão de pecados. Primeiros cristãos, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. E aí está o grande desafio dos primeiros cristãos, né? Eles já vinham sofrendo uma série de dificuldades, principalmente até a crucificação de Jesus. Após o incêndio dos anos 64 de Roma, isso tomou uma dimensão enorme, né? O Coliseu era utilizado para essas barbáries, né? Essas mortes de forma de circo, né? Como se fosse um espetáculo de fato. E aí alguém da reunião anterior fez a pergunta: por que o mundo está tão pior? Por que as coisas, né, o certo ficou errado? E eu falei que eu sou muito otimista, porque vamos imaginar os primeiros cristãos, eles eram comidos, né? E aí, tinha uma plateia que passava o dia todo vendo as pessoas serem massacradas por leões. As pessoas assistiam, as pessoas queimando em fogueira, queimadas vivas. As pessoas eram apedrejadas por adultério, né? Então nós atingimos hoje uma civilidade, né? Uma capacidade de vida social permeada por leis, tanto leis mesmo mundanas, humanas, como leis de extrema justiça, que a religião nos ajuda a balizar. Então eu creio, né, que enquanto cristãos, desde os remotos lá, os primeiros cristãos, a gente vem seguindo, evoluindo, né? E a evolução tem nos colocado num patamar muito superior do que esses primeiros cristãos nos anos 60 depois de Cristo, né? É um caminho lento, nós estamos em 2023 e aí a gente ainda assiste barbáries, a gente ainda assiste assassinatos a sangue frio, a troco de um celular. A gente ainda assiste assassinato de uma pessoa que entra numa escola e mata uma aluna, né? A gente ainda assiste pessoas fazendo uma segregação por raça, como eles fazem com o Vini Júnior lá na Espanha. A gente ainda vê uma série de injustiças. Mas nós somos infinitamente melhores do que nós já fomos, né? E quem começou essa caminhada aí, que nos formou enquanto cristãos, estão nos formando enquanto cristãos, que rumam frente a um exemplo maior que é Jesus Cristo? Esses primeiros cristãos, que morreram, né, em sacrifício, que morreram afirmando a sua fé em Jesus Cristo, a sua fé no cristianismo. Então era muito desafiador para eles. E aí eles identificavam com os ensinamentos do mestre, mas aí o que acontecia? Não adianta só identificar com os ensinamentos do mestre, é um acordo. Eu tenho que topar me transformar, eu tenho que aceitar o convite, né? Alguém vai e me convida e fala assim: vai ter um jantar na minha casa amanhã, vai? Bem, eu vou. E aí? Eu não saio de casa, eu não me preparo, eu não vou, né? Aceitou o convite, mas não foi. Que história é essa da gente aceitar ser cristão? Que história é essa da gente aceitar seguir Jesus Cristo e eu vou ser salvo? Era tão bom quando a gente acreditava na salvação, não era? Era tão mais fácil acreditar que eu seria salvo.
Mas a doutrina espírita, enquanto cristãos, ela nos coloca nesse lugar dos primeiros cristãos de o tempo todo estar reafirmando: eu sou cristão. E eu sou cristão, eu tenho que fazer a obediência máxima. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. É fácil? Não. Para que isso aconteça, eu preciso me transformar. Eu preciso me movimentar. Eu preciso fazer a entrega, de fato, desse aceite, desse convite. E quando a gente reza o Pai Nosso, o que a gente fala? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É o meu pacto de confiança. Eu confio que tudo tem um propósito. Que seja feita a vontade, tanto lá quanto cá. Então, se algo está difícil aqui, tem um propósito. Não é confiança? Né? Mas se eu, enquanto cristão, vou me espelhar nos primeiros cristãos, eu tenho que me assumir de fato como cristão e assumir de fato enquanto ação, atitude, pensamento e transformação. Porque ninguém aqui nessa sala é perfeito. Porque ninguém aqui é anjo. Senão a gente não estaria num plano de provas e expiações. Se a gente está aqui, é porque a gente está na escola. A gente está no processo pedagógico. A gente está aqui para aprender e consertar as coisas. Uma ótima oportunidade, né? Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos dá inúmeras oportunidades para que a gente possa, de fato, se transformar e tentar nesse caminho aí, né? Dessa perfeição, dessa transformação íntima. E aí, o texto fala com a gente: o amor cobre uma multidão de pecados. O que é pecado? Né? Isso aí eu fiz uma colinha do Haroldo, né? Eu gosto muito do Haroldo e ele tem umas coisas muito interessantes. Aí Haroldo fala isso, que pecar é errar alvo. Qual que é o nosso alvo? Qual que é a nossa meta? A nossa meta é evoluirmos a tal ponto, nos aperfeiçoarmos a tal ponto que a gente consiga se aproximar do nosso exemplo maior, que é Jesus Cristo. Né? A gente tem balizamentos, que são normas, que vai nos balizando para que a gente consiga chegar lá. Então eu tenho um alvo. Qual que é o alvo? Seguir de fato a lei divina. Cumprir de fato a lei divina. Cumprir de fato esse amor incondicional a Deus e amar ao próximo, né? E essa série de posicionamentos virtuosos que a gente tem que ter. Por isso tem um monte, né, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Que a gente seja humilde, calmo, manso, justo, amável, não é? São virtudes. E quando eu busco as virtudes, quando eu busco ser virtuoso, eu estou tentando cumprir os desígnios e a lei divina. Como os primeiros cristãos, aceitamos o convite da transformação, da busca incessante da perfeição. Errar o alvo é descumprir essa lei. É perder a referência da lei divina gravada na nossa consciência. Eu acho muito interessante, por mais que a gente fale que a gente não, que ainda está muito ruim, muita coisa, nós já conseguimos sentir na nossa consciência quando a gente faz algo errado. Alguém te cumprimentou, você não cumprimentou muito bem, você fez uma coisa que você não... Aí se você está ali, parado, aquilo vem na sua cabeça, eu podia ter feito diferente, não gostei do que eu fiz, por que eu fui fazer isso? Não é? A gente não tem isso? O que é isso? É a consciência do certo, a consciência do justo, que já está gravada em nós, começa a nos cutucar. Não tem coisa pior, não tem coisa que mais nos incomoda do que isso.
que é você deitar, colocar a cabeça no travesseiro e começar a remoer aquilo que você errou. Isso é fantástico. É fantástico porque é a sua própria consciência te balizando. Olha, não foi legal, não precisa ninguém te julgar. Não precisa ninguém de fora te falar que você errou. A sua consciência, a lei divina já está ali, já está gravada. Né? Então, se eu peco, se eu erro, se eu peco, o pecado nada mais é do que errar o alvo. Eu não cumpri a lei divina. Isso é pecar, né? E a gente peca por um monte de motivos. A gente erra o alvo, primeiro por ignorância. Eu já dei esse exemplo aqui uma outra vez. Você vai numa cidade que você nunca foi, chega lá, você para o carro no lugar, aí depois a pessoa fala, oi, não podia ter parado aqui. Você fala, nossa, me desculpa, eu não consegui ler essa placa, eu não sei a sua língua, eu não consegui, desculpa, eu não sabia. Quantas vezes a gente erra por ignorância? Muitas. E nós já erramos muito por ignorância. Nós já erramos muito porque a lei divina ainda não estava grudada, consolidada na nossa consciência, na nossa mente. E a gente errou muito. A gente já queimou gente na fogueira. A gente já colocou as pessoas para morrer com o leão, engolindo a pessoa. A gente já fez muita coisa ruim. Ou vocês acham que a gente, ao longo dessas inúmeras reencarnações, nós todos fomos muito bonzinhos o tempo todo, anjinhos o tempo todo? Não. A gente vem de uma trajetória de muitos erros. Mas muitas vezes a gente errou nessas reencarnações anteriores porque nós ainda não sabíamos. Porque a lei divina não estava tão consolidada em nós. Mas hoje, quando você para o carro numa vaga de deficiente, está lá de todo tamanho uma cadeira de roda, desenhada no chão, tem uma placa. Você para o carro lá, você está sabendo que está errado, você tem consciência disso. Aí é por teimosia ou por rebeldia. Que rebeldia é essa? Você sabe que não pode. E aí a gente começa muitas vezes a errar por ser rebelde. O que o adolescente faz? Quem já teve filho adolescente, quem tem filho adolescente, o adolescente começa a testar a fase da rebeldia, né? Ele começa a testar essas normas. Ele sabe que está errado, mas ele começa rebeldia. Imaturidade cognitiva, imaturidade, né? Ele ainda está imaturo. E a gente continua errando. Ou a gente erra por ignorância, porque a gente de fato não conhece a lei divina. Mas aí, a partir do momento que a gente conhece, muito será cobrado daquele que muito tem. Então, se eu tenho o conhecimento, eu vou ter que dar conta de cumprir. Eu sei. E ninguém vai me cobrar, quem vai me cobrar sou eu mesmo. Se eu sei, vai doer a minha consciência. Eu errei. A melhor forma, então, é eu ir pedir perdão. Porque se você não pedir perdão agora, pedir desculpas agora, você vai levar essa dívida para outras encarnações. Talvez você precisa resolver isso daqui 2, 3 reencarnações. E para que prorrogar, se você pode resolver isso hoje? Né? Então, a consciência do erro, ela é fundamental para a gente poder se redimir desse erro, de retornar ao alvo. Então, a gente erra por ignorância, por rebeldia, por teimosia. Alguns de nós são muito teimosos. E a gente continua errando, de teimosia, por resistência a mudar de comportamento. Né? Aquela história
da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Essa história não condiz com o espírita que quer evoluir. Paulo de Tarso sempre falou, né? Paulo de Tarso falou e eu sempre repito: cuidado com essa zona de conforto. Eu sou assim mesmo, eu sou estourado. Não tem jeito não, eu sou estourado, quando eu vejo, já estourei. Mas você não quer crescer, né? Pedro fala lá na epístola do crescimento. Eu sou estourado, mas eu posso conseguir me controlar. Eu posso parar de errar por teimosia. É difícil? As transformações são muito difíceis, né? Mudar o nosso jeito de lidar com as questões é muito difícil. Requer trabalho, requer muita oração, requer conhecimento, mas é necessário para que a gente erre menos e saia menos do alvo. E a gente pode errar por maldade. Quantas pessoas continuam errando por maldade? Vocês já imaginaram aquele rapaz que foi assassinado, aquele ator do Sul? Ele foi chantageado, né? Ele queria um papel, né? Uma novela, alguma coisa. Ele contratou um rapaz que prometeu a ele arrumar alguma coisa para ele. O cara não arrumou. O cara não conseguiu falar com ele: olha, desculpa, eu te devolvo o seu dinheiro, não consegui e tal. Não, melhor matar. Vamos matar e vamos enterrar esse cara. A gente coloca ele numa mala, num baú, enterra em qualquer lugar. Maldade, né? E muitos nesse mundo de provas e expiações ainda erram por maldade, que é aquelas pessoas que não têm o mínimo de empatia pelo outro, o mínimo de afeto pelo sofrimento alheio. E tem muitas pessoas ruins que ainda insistem em pecar por maldade. E elas estão conosco aqui nesse mundo de provas e expiação. Como você chama? Já? A gente está falando uma coisa que é importante. A pandemia, ela foi um grande divisor de águas para a humanidade, né? Ela foi um divisor de águas porque ela nos reposicionou de alguma forma, ou pelo menos ela nos cobrou um reposicionamento. Muitas pessoas conseguiram aprender com o propósito da pandemia e muitos não. Muitos continuaram, né? A pandemia passou e como se nada tivesse acontecido de tão importante, né? E aí a gente vê ainda, né? A gente, né, voltando à questão do pecado, a gente ainda tem muitas pessoas que pecam por maldade, mas nós temos muitas pessoas, muitas, que pecam por ignorância e por teimosia. Não são pessoas más, mas são pessoas que não conseguem seguir o rumo, o alvo, que é seguir os ensinamentos de Jesus. E aí a gente fala: não, mas é difícil. Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Ele não era um dos primeiros cristãos, um dos mais influentes à época para a consolidação do cristianismo, e ele consegue negar Jesus, sendo a pedra que Jesus designa, né? Você será minha pedra. E aí a gente sabe que Pedro, apesar de todo o seu devotamento à causa do cristianismo, ele também erra. Está vendo como é que o processo é assim, né? A gente erra, acerta, mas a ideia é que a gente consiga caminhar nesse sentido. E quanto mais a gente vai se aproximando
de um plano de regeneração, menos erros, mais acertos no alvo, mais determinação no alvo, que é seguir Jesus na sua essência, nos ensinamentos de Jesus. Eu não sei quem esteve aqui, né? Antes de falar, mas assim, e como que a gente vai anular os pecados? Como que a gente consegue anular esses pecados? Como é que volta? Liguei para mim, por favor. Como que a gente consegue anular os pecados? Né? A gente consegue anular os pecados como? A palavra é muito clara. Como o amor, né? Como que ele consegue anular uma multidão de pecados? A epístola de Pedro coloca isso muito claro para a gente, né? Ser hospitaleiro, benevolente, afável, dar o que você tem de melhor, de dom, né? E aí, obrigada. Como é que você anula os pecados? Cumprindo a lei divina. Qual que é a nossa referência? Jesus, como era dos primeiros cristãos. Qual que é a proposta? Reposicionamento frente ao compromisso com a lei gravada em nossa consciência. É a gente se reposicionar para acertar o alvo, né? Você está ali brincando de tirar o alvo, você joga para um lado, joga para o outro, joga, não acerta a hora nenhuma que ele tira o alvo. Mas quando você reposiciona o seu corpo, a mira, você vai e acerta. É isso. É a gente se reposicionar enquanto pensamentos, palavras e atitudes dentro da lei divina. Qual o método? A doutrina espírita nos ensina atitude cristã, amor e caridade. E eu não sei quem veio aí sábado, né? O Tim e Vanessa tiveram aí. E Tim escreve uma música para Pedro que fala exatamente da essência dessa mensagem. Vem que eu te farei um pescador de homens. É o convite que Jesus faz a ele. Ele era um pescador, Jesus vai e vem, que você será um pescador de homens. Se perseverardes, se continuarem firme na fé, será pedra. Que é o convite para nós. Se a gente perseverar, a gente vai ser pedra viva. E onde a agonia do vazio medra. O que é medra? Crescimento, desenvolvimento. Frutificarás a mitigar a fome. Ele fala, quero ir contigo, mas receio as águas. Na passagem que Pedro, né, Jesus andava sobre as águas. Tema afundar enquanto vais andando. Está vendo? Né? Mesmo Pedro sendo junto ali de Jesus, ele ainda temia muitas coisas. Será que ele confiava 100%? Né? Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te ago ao chão, ao insono, como não bastasse, eis-me a ferir, um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. E aí Tim retrata muito bem o temor de Pedro. E Pedro vai, nega Jesus 3 vezes. Volvo à vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei aonde queres vir. E aí ele pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Né? Então Pedro, ele simboliza esse início da igreja, como retrata-se, porque constrói a casa de Jesus no coração de cada um, de cada cristão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção, se depois do mestre martírios são troféus, e nas mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus.
né? É linda essa música, né? É de uma melodia e de uma letra linda, e que fala exatamente disso, desse percurso de Pedro, que teme, que ama, que nega, né? Que é o nosso, né? Enquanto cristãos que somos, né? Que aceitamos o convite para seguir Jesus, né? Então, que o amor de fato cumpra essa multidão de pecados, que a gente peque muito mais por ignorância do que qualquer outra coisa, né? Porque é esse pecado ainda mais inocente, a gente não conhece, aí a gente erra, mas que todas as vezes que a gente erre, a gente consiga de fato se redimir com a pessoa que a gente errou, a pessoa que a gente ofendeu, para que a gente possa de fato estar mais atento ao alvo e errar menos gradativamente. Que a gente mantenha, né, o nosso compromisso diário desse crescimento, que a gente vigie os nossos pensamentos, que a gente rogue a espiritualidade que nos auxilie nesse processo e que a gente siga firme no processo aí de crescimento e evolução. Muito obrigada, gente. Boa noite.